Esse é o ato de lançamento do Seminário Mundial Territórios, Ambiente e Desenvolvimento na Amazônia, a luta contra os grandes projetos hidrelétricos na bacia do Xingu. E a gente queria convidar o senhor João Alberto, do Movimento de Pescadores do Xingu, é de Altamira, e vai conversar conosco, falar por que eles estão chamando, convocando o Seminário Mundial, o que tem afligido a vida, quais são as angústias e quais são as questões que ele nos apresenta. O próprio pescador trabalhamos em defesa do nosso rio, em defesa do nosso rio, e somos todos contra Belo Monte. Quero saber, não só eu como o meu povo, meus amigos pescadores, queremos saber e perguntar para eles o que eles acham de nós e que situação eles vão deixar nós. Previsão para suas famílias, eles passar necessidade, igual Tucuruí. A previsão deles é passar necessidade, porque lá não tem para onde... Se você pegar um borador daquele lá do Beiradão, jogar dentro da cidade, ele vai fazer o quê? Ele não tem outro sistema de trabalho. A vida dele é aquela. Ele é trabalhador de roça, ele está na roça. Pelo que nós sabemos, muitos pescadores que nem Tucuruí e outra região, tudo foram afetados por barragem. Então, se essa é uma decisão que eles têm que tomar e ver o que eles vão fazer com a gente, porque nós não vamos cruzar o braço e esperar que isso aconteça sem ter uma decisão. Eu conheço o pescador lá dentro da região do nosso lá, que ele nasceu e se criou junto com a mulher e os filhos. Se tirar ele de lá, como é que ele vai viver? Ele não tem de onde sobreviver. A CPT, como organismo da CNBB, já vem de longos anos denunciando, alertando toda a consciência nacional e internacional da gravidade desse projeto para o Rio Xingu e outros rios da Amazônia. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista científico, haja visto que o painel de especialistas já vem denunciando a irresponsabilidade da empresa, do governo, em querer a todo custo implantar um projeto em nome de um tal do progresso para a Amazônia. E duvido que esse projeto de fato traga algum tipo de desenvolvimento para a região. O Estado, como um todo, e o capital, tem avançado com muita violência, com muito arbítrio diante dos povos da região. Vendo a situação na Bolívia, vendo a situação no Peru, no Equador e outros pontos. E na Amazônia brasileira, esse projeto, como outros que foram implementados e estão sendo projetados para a região, eles só se configuram de uma forma, com a violência, com o desrespeito aos direitos dos povos que estão na região e com mentira. Então a ideia do seminário que os pescadores propuseram, que o comitê aqui acolheu, é de que essas mentiras possam ser desmascaradas na própria cidade de Altamira. É impossível não falar em Belo Monte e não falar em crise econômica mundial, porque não está dissociado. As notícias de que o mundo vive uma crise econômica de tal maneira que nós podemos ir a um processo de recessão mundial. E a grande perspectiva que esses empresários têm mundo afora, o capitalismo, para a garantia dos seus lucros, é exatamente o saque no dinheiro público. E Belo Monte, inicialmente, vai custar aos cofres públicos do país nada mais, nada menos do que uma vacatela inicial de 32 bilhões de reais. Dinheiro público tirado do BNDES, ou seja, dinheiro do contribuinte. Hoje a luta contra Belo Monte é uma luta tão importante para nós, porque ela reflete também uma luta maior. Porque esse governo, infelizmente, privilegia esses setores dos grandes empresários, privilegia esses setores das empreiteiras, em detrimento, inclusive, aos povos do Xingu, em detrimento aos trabalhadores, por exemplo, da construção civil, e que também esse sindicato se colocou contra a construção desse projeto de Belo Monte, porque, por exemplo, os 32 bilhões que serão investidos na construção dessa hidrelétrica poderia estar sendo construído casas populares, programas de incentivo aí, à construção de creches, de escolas, de hospitais, de postos de saúde. Então, é nesse sentido que nós chamamos a construção desse seminário para a gente discutir um novo projeto de sociedade que não é só o projeto de construção de hidrelétricas e barragens na Amazônia. Em primeiro lugar, para deixar bem claro que Belo Monte não é um fato consumado.
Nós, no Comitê Metropolitano, assim como o Movimento Xingu Vivo, não aceitamos essa história de que Belo Monte já está dado, de que Belo Monte vai sair de qualquer maneira. Nós acreditamos que é possível resistir, que é possível impedir que esse crime ambiental seja cometido ali na região do Xingu, ali na região de Altamira. Acreditamos que é necessário manter a resistência em Belo Monte, porque Belo Monte representa 30 anos de resistência contra a implantação de barragem. O Movimento Xingu Vivo representa isso, aquele povo representa 30 anos de resistência. Aproveitamos aqui também para declarar o nosso apoio aos mundurucus lá do Alto Tapajós, que estão sendo ameaçados pela construção do complexo hidrelétrico de Telespires e do complexo hidrelétrico de Tapajós, também com a ameaça de terem suas terras inundadas, assim como estão nossos companheiros e companheiras ali em Belo Monte. A população Quatro Rios, que reúne pessoas atingidas e ameaçadas do Rio Tapajós, Xingu, Telespires e Madeira. E também eles estão indo para participar desse evento lá em Altamira, para reforçar o coro de participantes, para reforçar essa luta e essa resistência que nós vamos fazer lá. A ideia é que esse debate seja pautado, como foi pautado no dia 20 de agosto, numa esfera mundial, para que haja uma pressão sobre o governo, sobre as empresas que querem vender turbinas para as hidrelétricas aqui, as empresas que estão entrando na região amazônica, para que haja uma pressão e que eles digam, e que eles saiam, se retirem daqui. Nós não aceitamos que a Amazônia seja tratada como um mercadão de megawatts, como um simples armazém para fornecer matéria-prima para os outros países, para os outros estados e para os outros países. Queremos respeito pela sociobiodiversidade que existe nessa região, pelo modo de vida das populações, e estamos aqui para dizer que, se for preciso, nós vamos para o enfrentamento para defender nossos rios, nossos povos e nossas florestas. O Comitê Xingu Vivo deixa claro que apoia esse seminário e que vai participar desse seminário da maneira mais ativa possível. Porque nós, pescadores, junto com outras pessoas que estão junto com nós vamos formar um seminário lá no setor para que eles venham conversar com nós, porque ninguém quer acordo com nós. E digo para vocês, e não desistam, somos contra essa barragem. Bom, é só o que eu tenho a dizer para vocês.